Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sou o professor Rafael De Lázari. Muito obrigado pela gentileza de permitir que a gente bata um papo sobre direitos humanos aqui no PCI Concurso, ok? E eu quero dar continuidade, o tópico dessa nossa aula é uma continuidade a respeito de internalização de tratados internacionais, mais o controle de convencionalidade. Aí no controle de convencionalidade a gente já vai avançar um pouquinho. Pessoal, vamos para a lousa? Para a gente trazer uma informação para vocês. Para a lousa comigo. Bom, então, só para a gente voltar aqui, de onde a gente parou, para a gente não ficar perdido na nossa ideia de desenvolver um raciocínio completo. Na primeira etapa, o STF sempre entendeu que todo e qualquer tratado tinha status de lei infraconstitucional. Beleza, tranquilo, lei ordinária, né? Primeira etapa foi essa. Na segunda etapa, nós temos a Constituição Federal de 88, o advento do artigo 5º, parágrafo 2º, norma de poder constituinte originário. Estou falando rápido porque eu estou só recapitulando, tudo bem, pessoal? Norma de poder constituinte originário trouxe a chamada eficácia material, objetivos dos direitos fundamentais no sentido de um rol inesgotável, tá bom? E esses direitos fundamentais poderiam vir de tratados internacionais de que o Brasil fosse parte. Mesmo assim, o STF manteve o seu posicionamento. Aí, numa terceira etapa, nós temos a emenda número 45 de 2004, que trouxe o artigo 5º, parágrafo 3º, e tratou da possibilidade de que um tratado de direitos humanos, se for aprovado pelo procedimento de emenda constitucional, seja equivalente, obviamente, a uma emenda constitucional. Pois bem, aí, pessoal, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar na questão envolvendo a prisão civil do depositário infiel, RE número 466343 do Estado de São Paulo. Nesse julgado, o STF adotou aquilo que nós chamamos hoje de tripla hierarquia dos tratados internacionais. Concorde você ou não com a tripla hierarquia, é isso que o STF entende, é isso que o examinador tem perguntado, tá bom? Se versar sobre direitos humanos e for aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, esse tratado será equivalente à emenda. Se versar sobre direitos humanos, mas não for aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, esse tratado terá status supralegal, isto é, acima das leis e abaixo da Constituição. Acima das leis e abaixo da Constituição. Por sua vez, se o tratado não houver sobre direitos humanos, mantém o posicionamento tradicional do STF, no sentido de que teria o status meramente de lei ordinária. Pois bem, pessoal, qual é o tratado internacional hoje que tem o status de emenda à Constituição? Por que eu estou falando hoje? Porque se tem hoje, significa que há uma possibilidade de um amanhã. E eu já vou trazer todas essas informações para vocês. Pessoal, hoje, na data que nós estamos gravando essa aula, ok, pessoal? Você vai falar o seguinte, ó. Hoje, nós temos aprovado, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, dois documentos. Na verdade, são dois documentos que estão aglutinados em um objetivo único, tá bom? Na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, nós temos a Convenção de Nova York, sobre direitos da pessoa com deficiência. Então é um documento, mais o seu protocolo facultativo. Então são dois documentos, tá bom? Uma coisa é a convenção, outra coisa é o protocolo. Ambas integram um todo que tratam de um assunto relacionado à proteção da pessoa com deficiência. Então nós temos dois documentos, a Convenção de Nova York, mais o seu protocolo facultativo. Convenção de 2007. Vai colocar lá, aprovados pelo decreto legislativo número 186/2008 e promulgados pelo decreto número 6949 de 2009, tá bom? Hoje. Vem aqui então. Rafael, toda essa história que você contou aqui pra gente, de um tratado de direitos humanos, aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, isto é, aprovado pelo procedimento de emenda à Constituição. Hoje, quais são os únicos documentos que nós temos nessa modalidade? Nós temos dois documentos. A Convenção de Nova York e o seu protocolo facultativo. Vem pra lousa comigo. Vou até trocar a cor da caneta, ok? Bom, e vou colocar assim, ó, no sentido mais poético, tá? E amanhã?
Não estou falando no dia que vem depois de hoje. Estou falando num amanhã, sem especificar quando. E amanhã? Pessoal, anotem aí, para você consultar, para você ficar checando em que status que a coisa se encontra. Tratado de Marrakech. Marrakech. Tratado de Marrakech. Para você ficar de olho, vem aqui comigo. Esse tratado, pessoal, vou explicar para vocês qual que é o estado da arte dele. Esse tratado visa facilitar, você pode colocar no seu material, o Tratado de Marrakech visa facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso ao texto impresso. Vou repetir, o Tratado de Marrakech é muito comum no âmbito do direito internacional que os tratados recebem o nome da localidade em que foram celebrados, tá? O Tratado de Marrakech visa facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso ao texto impresso. Por que eu estou falando assim, pessoal? Por que eu deixei assim o amanhã para vocês? Olha, esse tratado, pessoal, pelo menos na data que a gente está gravando essa aula, ele já foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Já passou no Congresso pela votação dos 3/5 em cada casa, 2 vezes. Já passou. Você sabe o que falta para ele, pessoal? Falta para ele o decreto, o ato presidencial de promulgação. É o que falta, tá? Na data que nós estamos hoje gravando, não tem um prazo para esse decreto vir. Não existe assim, uma vez que o Congresso aprova, o presidente tem 30 dias para aprovar, para promulgar o decreto. Não tem nada disso, tá bem? Então, sim, já faz um tempo relativamente desse ato internalizador na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, mas ainda falta o ato do chefe do executivo, tá? Então, assim, você deve pensar assim, Rafael, se eu gosto mais do direito internacional, eu devo falar que esse tratado ele já tem status de emenda, e tem sentido, eu reconheço que tem sentido esse pensamento. Rafael, eu gosto do direito internacional. Bom, por quê? A Constituição fala, tem que passar pelo procedimento de internalização, não? O artigo 5º, parágrafo 3º fala, para valer como emenda, para ser equivalente como emenda, tem que passar pelo procedimento de internalização de emenda. É o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º. E já passou. Então tem status de emenda, Rafael. É isso? Bom, se você for um internacionalista, eu devo reconhecer que o seu ponto de vista tem fundamento. Agora, para efeitos formais, e com isso nós rememoramos aquilo que nós falamos na aula passada ainda a respeito das fases de internalização, falta aquele ato presidencial de promulgação e publicação ao Tratado de Marrakech. Tudo bem, pessoal? Olha só, conforme eu coloquei aqui na lousa, vem comigo. Inclusive, o Tratado de Marrakech, eu estava esquecendo de falar, ele entrou em vigor internacionalmente em setembro de 2016. O Tratado de Marrakech já entrou em vigor internacionalmente em setembro de 2016. Então, olha qual que é o problema do Tratado de Marrakech hoje. O problema é o seguinte, o Tratado de Marrakech já tem o ato aprovado, a aprovação legislativa. Mas não tem isso daqui ainda, que nem a Convenção de Nova York tem o decreto legislativo e depois é promulgado pelo decreto 6949. Tá, beleza. O Tratado de Marrakech já tem esse ato, já tem essa chancela legislativa. O que ele não tem é a chancela executiva. Tá bom, pessoal? Então, se você for pensar por um aspecto mais formalista, então o Tratado de Marrakech ainda não tem status de emenda à Constituição. Agora, se você for pensar por um aspecto mais internacionalista, de texto da lei, o texto da lei exige que para um tratado de direitos humanos ser equivalente à emenda, ele tem que ser aprovado pelo procedimento de emenda. E pelo procedimento de emenda ele já foi aprovado. Tá? Beleza, pessoal? Então depende. Depende aí. O examinador não vai perguntar isso. Pelo menos enquanto o tratado não entrar em vigor. Pelo menos enquanto o tratado não for oficialmente via o ato presidencial. Tá? Então fica acompanhando. Você nunca sabe o dia de amanhã. Tá bom, pessoal? Então a gente pode pular. A gente não vai trocar de tema da aula, a gente vai dar continuidade aqui, o aspecto subsequente da compreensão do procedimento de internalização dos tratados. Falar assim, bom, você internaliza um tratado na forma de emenda, na forma supralegal, na forma tradicional, enfim, você internaliza para garantir a aplicabilidade dele. Pois bem, agora a pergunta subsequente que você pode fazer é o seguinte, Rafael, eu poderia utilizar esse tratado como parâmetro para alguma coisa? Veja, e se vier uma lei ou ato normativo que contraria esse tratado internacional? Bom, uma lei ou ato normativo que contraria a Convenção de Nova York, uma lei ou ato normativo que contraria o Pacto de São José da Costa Rica. Você tem que ter uma carga normativa no documento internacional que vincule o ordenamento interno e as pessoas
que se submetem a esse ordenamento interno. Exatamente por isso, pessoal, se começou a falar daquilo que a gente chama hoje de controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade. Vamos colocar na lousa? É um conceitinho simples. Rafael, eu já ouvi uma coisa parecida. Controle de convencionalidade. Parece que eu ouvi isso na matéria de direito constitucional. Ouviu sim, pessoal. A lógica do controle de convencionalidade é muito parecida com a lógica do controle de constitucionalidade. A grande diferença é que no controle de convencionalidade, você usa como parâmetro um tratado internacional de direitos humanos. Já no controle de constitucionalidade, você usa como parâmetro uma norma fundamental, que pode ser, inclusive, um tratado de direitos humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, já que um tratado de direitos humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, é equivalente à emenda à Constituição. Então, olha que interessante, um tratado de direitos humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, pode ser tanto parâmetro para controle de constitucionalidade, como pode ser parâmetro, e eu diria que é muito mais adequado você realizar, como pode ser parâmetro para controle de convencionalidade. Vamos pôr na lousa um conceito, pessoal? Isso aqui não é muito fácil, eu sei que não é muito fácil, notadamente para você que não é do âmbito do direito, tá bom? Mas o examinador tem perguntado impiedosamente controle de convencionalidade. Vamos colocar assim, ó, vamos fazer uma distinção? Coloca assim, ó, controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade, tá? Você vai colocar assim, ó, necessidade de amoldagem de leis e atos normativos, necessidade de amoldagem de leis e atos normativos a um tratado de direitos humanos. Tá bom, Rafael? Não entendi. Bom, você pega a Lei X do Estado de São Paulo. Essa Lei X, ela afronta a Convenção de Nova York de proteção à pessoa com deficiência. Bom, então você não vai realizar um controle de constitucionalidade, muito embora seja também possível. É mais adequado que você realize um controle de convencionalidade. Ao invés de você pegar como parâmetro um dispositivo da Constituição, você pega como parâmetro um dispositivo da Convenção de Nova York de proteção à pessoa com deficiência. Tá bom? Então esse é o controle de convencionalidade, que é diferente, muito embora parecido, é diferente do controle de constitucionalidade, que é a necessidade de abordagem de leis e atos normativos a um dispositivo constitucional. O que pode ser esse dispositivo constitucional? Pode ser um princípio, pode ser um tratado de direitos humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Por que, Rafael, pode ser um tratado de direitos humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º? Ele não é tratado de direitos humanos, mas ele é, só que ele tem status de emenda. Se eles têm status de emenda, ele tem status de norma constitucional. Logo, ele pode submeter tanto ao controle de constitucionalidade, como você pode ser parâmetro, na verdade, tanto para o controle de constitucionalidade como para o controle de convencionalidade. Pode ser uma emenda à Constituição, pode ser norma de poder constituinte originário, tá bom? Pode ser princípio constitucional implícito. Tudo bem, pessoal? Então, a essência do controle de convencionalidade é isso. É isso. Isso decorre, isso tem tudo a ver com a forma como você internaliza o Tratado de Direitos Humanos, tá? Então, é aqui que a coisa pega, que os alunos têm uma certa dificuldade em compreender. Aí, se você não é do direito, fique tranquilos. Mesmo os alunos do direito têm dificuldade de compreender essas manifestações, essas formas de controle de convencionalidade para a lousa. Aqui eu vou ter que ir mais na lousa. Tenham paciência comigo, porque eu preciso que vocês entendam, tá? São as espécies de controle de convencionalidade. Rafael,
Pode ficar comigo na lousa. Rafael, o controle de convencionalidade é a necessidade de amoldagem de uma lei ou ato normativo a um tratado internacional que versa sobre direitos humanos. Beleza. Rafael, o controle de constitucionalidade é a necessidade de amoldagem de uma lei ou ato normativo a um dispositivo de natureza constitucional. Beleza. Rafael, eu estudo que o controle de constitucionalidade, eu sou lá do direito, eu estou vendo um livro, eu estudo que o controle de constitucionalidade pode se dar de duas maneiras, notadamente na forma difusa e na forma concentrada, né? Então, o controle de convencionalidade pode seguir essa ideia? Pode, pessoal. A doutrina fala que o controle de convencionalidade se subdivide em controle concentrado de convencionalidade e pode ser o controle difuso de convencionalidade. Rafael, quando é que eu vou usar o controle concentrado? Quando o parâmetro, quando o tratado que eu vou analisar, se está sendo ofendido ou não, quando o tratado de direitos humanos foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, hoje, pessoal, o que você usa? Hoje, vamos considerar o fato que o Tratado de Marrakech ainda não está plenamente em vigor. Tá? Hoje, o que você pode invocar como parâmetro para controle concentrado de convencionalidade? Convenção de Nova York e seu protocolo facultativo. É o que nós temos de Tratado de Direitos Humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? E o controle difuso de convencionalidade? Você vai colocar os tratados de direitos humanos não aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Os demais tratados. Um exemplo, Pacto de São José da Costa Rica. Os demais tratados de direitos humanos, tá bom, pessoal? José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica. Rafael, quando eu estudo controle concentrado de constitucionalidade, eu sei que esse controle é feito, notadamente, ou nos tribunais de justiça ou no STF, tá bom? Mas vamos concentrar aqui no STF. Então, quando a gente estuda o controle concentrado de constitucionalidade, quem vai fazer ele é o STF, certo? Quem vai fazer o controle concentrado de convencionalidade, ao menos pensando pela ótica do ordenamento interno? Também o STF, tá? Aí eu estudo, Rafael, que existem ações de controle concentrado de constitucionalidade em espécie. Eu sei que eu posso mover uma ação direta de inconstitucionalidade, que eu posso mover uma ação declaratória de constitucionalidade, que eu posso mover uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que eu posso mover uma arguição por descumprimento de preceito fundamental, sendo esse preceito fundamental algo a ser definido pelo STF. E no controle de convencionalidade, como é que eu faço? Simples. Ao invés de você mover uma ação direta de inconstitucionalidade, você move uma ação direta de inconvencionalidade, para que uma determinada lei ou ato normativo seja declarado inconvencional à luz de um tratado de direitos humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Ao invés de você manejar uma ação declaratória de constitucionalidade, você move uma ação declaratória de convencionalidade para confirmar a presunção de convencionalidade de uma lei ou ato normativo em relação ao Tratado de Direitos Humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Ao invés de você manejar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, você maneja uma ação direta de inconvencionalidade por omissão, para questionar uma omissão inconstitucional, uma não regulamentação, tomando como parâmetro, como base, um Tratado de Direitos Humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. E ao invés de você manejar uma arguição por descumprimento de preceito fundamental, visando a extração desse preceito fundamental do texto constitucional, você move uma arguição por descumprimento de preceito fundamental, visando a extração desse preceito fundamental de um Tratado de Direitos Humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º.
O nome das ações, portanto, só muda de inconstitucionalidade para inconvencionalidade, de constitucionalidade para convencionalidade. O nome pouco muda. O parâmetro é sempre um tratado de direitos humanos, aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, e ao menos pensando sob a ótica do direito brasileiro, do direito interno, quem vai realizá-lo será o Supremo Tribunal Federal. Tá? Insisto, o parâmetro tem que ser necessariamente um tratado de direitos humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Tem que ser, portanto, um tratado com status de emenda constitucional. Ele passou pelo procedimento de votação de emenda constitucional, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º, com redação dada pela emenda número 45/2004. Tá bom, pessoal? Portanto, o que for tratado de direitos humanos, mas não foi ou não for aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, isto é, os tratados de direitos humanos que ainda não se submeteram a esse procedimento de aprovação por emenda, eles não têm status supralegal, que conforme eu falei para vocês, na ideia da tripla hierarquia, o exemplo que a gente dá é o Pacto de São José da Costa Rica. Como eles têm status supralegal, eles serão parâmetro para a realização do controle difuso de convencionalidade. E por que ele vai ser um controle difuso? Porque da mesma maneira que no controle difuso de constitucionalidade, qualquer autoridade judicial vai realizá-lo. Eu não falei para vocês que o controle concentrado fica no âmbito do Supremo? Controle concentrado de convencionalidade fica no âmbito do Supremo? O controle difuso de convencionalidade, tal como o controle difuso de constitucionalidade, é realizado por qualquer autoridade judicial. Vem aqui comigo. Em termos práticos, pessoal, é o seguinte, ó, você lá na sua demanda cotidiana, você está lá pelejando no Poder Judiciário, você está lá no juiz de primeiro grau, no juiz de primeira instância, você fala o seguinte, ó, juiz, essa lei, o ato normativo aqui, ó, que eu tô questionando num processo público subjetivo, essa lei, o ato normativo, ela ofende um tratado que versa sobre direitos humanos. Portanto, realize difusamente o controle de convencionalidade. Tudo bem, pessoal? Você pode pedir sim. Da mesma maneira que você pode pedir a realização do controle difuso de constitucionalidade, que infelizmente é pouco pedido, você pode pedir também o controle difuso de convencionalidade. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia do controle difuso e do controle concentrado de convencionalidade. Insistindo, o controle de convencionalidade adota como parâmetro leis e atos normativos que, em tese, ofendam a um tratado internacional de direitos humanos. Ok, pessoal? Tranquilo em relação a isso. A gente pode matar esse assunto e pular para o nosso próximo assunto, que é antecedentes históricos e filosóficos dos direitos humanos. Reparem bem que eu trago antecedentes históricos e filosóficos dos direitos humanos, a gente está trocando oficialmente de assunto, eu trago antecedentes históricos e filosóficos para depois de uma pormenorização metodológica dos direitos humanos. Por quê? Para você entender como é que as coisas chegaram no estado em que estão. Como é que surgiu a Cruz Vermelha, qual que é a importância do Tratado de Versalhes, que nós já tivemos uma organização antecessora da ONU, que foi a Liga das Nações, etc. Para você compreender o processo evolutivo dos direitos humanos. Ok, pessoal? Então aí no seu material, você vai passar uma régua no assunto Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Controle de Convencionalidade e vai iniciar um novo tópico, um novo tema, antecedentes históricos e filosóficos dos direitos humanos. A gente vai tocar esse tema até o final dessa aula e durante a aula que vem. Ok, pessoal? Para a lousa, então. Vamos lá. Eu quero bater em antecedentes históricos e filosóficos, tá bom, pessoal? Não apenas antecedentes históricos. Vamos lá? Antecedentes históricos e filosóficos dos direitos humanos. Aí, pessoal, como é que a gente vai desenvolver essa ideia? Vai desenvolver assim, ó, até a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra. Vem aqui, vou explicar para vocês. Rafael, está desproporcional. Pô, até a Segunda Guerra Mundial nós estamos falando de
4.000 anos. E depois da Segunda Guerra Mundial a gente está falando de 70 anos. Não está desproporcional? Não, não está, pessoal. Por incrível que pareça, não está. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, em uma das nossas aulas anteriores, eu falei a seguinte questão para vocês. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma espécie de ato constitucional, de ato no que diz respeito aos direitos humanos, no que diz respeito aos direitos humanos. Parece que as pessoas se esqueceram dos direitos humanos. Depois que acabou a Segunda Guerra, parece que todo mundo quis tirar o atraso. E nós temos aí sim um procedimento de sistematização, de positivação, de organização estrutural dos direitos humanos em tribunais, de órgãos, de sistemas de proteção, etc., notadamente depois da Segunda Guerra Mundial. É óbvio que nós temos manifestações de direitos humanos anteriormente à Segunda Guerra. É óbvio, é óbvio. Agora, em termos quantitativos, a coisa pegou fogo depois da Segunda Guerra Mundial. Tá bom, pessoal? Para a lousa. Olha lá. Então, vamos começar até a Segunda Guerra. Até a Segunda Guerra. Até a Segunda Guerra. A Segunda Guerra. Você pode falar, por exemplo, num primeiro aspecto, de ordem mais filosófica, a famosa discussão entre o direito posto versus direito natural. Vem aqui, Rafael. Como é que os direitos humanos surgiram? Os direitos humanos são uma criação do sobrenatural, são uma criação da natureza humana, pura e simples, ou os direitos humanos, eles decorrem, a sua criação é uma criação contratual. Só passou a ser direitos humanos depois que eles foram positivados, textualizados. É dizer, os direitos humanos é aqueles que estão consagrados no papel, ou os direitos humanos são inatos ao homem. É fundamental que vocês entendam. Se você analisar a história em si, não há dúvidas que o surgimento dos direitos humanos é um surgimento que remonta ao justnaturalismo, que remonta ao direito natural. As primeiras manifestações de direitos humanos são manifestações de direito natural, do transcendente, do divino, do sobrenatural, daquilo que você tinha uma crença do que poderia vir a ser ou não uma bênção, um castigo de Deus, etc. Tudo bem? Agora, é claro que positivar sempre é muito bom na medida em que torna de conhecimento público notório e torna de sua observância obrigatória para todos. Então, hoje, o que vai aparecer no seu concurso é o seguinte, ó. Quando perguntarem se os direitos humanos têm uma origem do direito natural ou do direito positivo, isto é, se os direitos humanos têm uma origem no sobrenatural, naquilo que é inato ao homem, ou naquilo que é positivado, textualizado, você pode colocar sem medo. Que prevalece o entendimento que os direitos humanos têm origem mista. Põe na lousa? Então, no que diz respeito à discussão entre o direito posto versus o direito natural, você vai falar que os direitos humanos têm origem mista. Origem mista. Pode pôr sem medo. Pode pôr sem medo, tá bom? Bom, Rafael, e o que nós temos depois? Já falamos a respeito de uma discussão entre o direito posto e o direito natural. Temos uma segunda discussão, de novo para a lousa. Até a Segunda Guerra também eu posso mencionar a Magna Carta de 1215. Magna Carta de 1215. Magna Carta de 1215. Rafael, o que foi essa Magna Carta de 1215? Foi o primeiro documento que nós temos historicamente como uma Constituição, a Magna Carta de João Sem Terra, que visou limitar poderes do rei. Então você tem na Magna Carta primeiras previsões que hoje são absolutamente inerentes aos direitos humanos. Você tem, por exemplo, a vedação do confisco. Você não pode ser tributado de uma maneira que isso leve à sua ruína econômica. Você tem o direito ao tribunal do júri. Você tem direito a ser ao direito de propriedade. Você tem o direito de propriedade, por exemplo. São preceitos que foram trazidos na Magna Carta. Pela primeira vez, nós textualizamos um documento e esse documento tem uma importância histórica tal que vai vir influenciar toda a história do constitucionalismo mundial e como não poderá deixar de ser também dos direitos humanos, partindo da premissa que os direitos humanos pegam emprestados conceitos do direito constitucional. Tá bom, pessoal? Depois, antes da gente fechar essa aula, vamos acabar no bloco que vem. Depois nós temos uma outra premissa de ordem histórica e filosófica, Renascimento
Renascimento. O Iluminismo. Pode ficar comigo na lousa. A substituição de Deus no centro das relações humanas pelo homem. A ideia do antropocentrismo, a idade das luzes, em substituição àquilo que se diz idade das trevas. Pode ficar comigo na lousa. Pensadores como John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, tá bom? E para a gente fechar nossa aula, é fundamental que vocês compreendam também 3 documentos. A Constituição dos Estados Unidos, de 1787, isso tudo aparece, tá bom, pessoal? O que mais? A Constituição Francesa, de 1791, e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Tá bom, pessoal? Então aqui nós temos uma estruturação também dos direitos humanos, já com viés em primeiro plano constitucional, tá? Então o direito constitucional vai fornecer premissas, diretrizes para os direitos humanos. Então primeiro o direito constitucional empresta. Na história funciona assim. Depois o direito constitucional pega emprestado. Decorrências, obviamente, esses documentos da Revolução Americana, da Revolução Francesa. Nós temos essa Declaração de 1789, que é um documento paradigmático no que diz respeito aos direitos humanos. Alguns doutrinadores dizem, por exemplo, que os direitos humanos começam a partir de 1789. Eu particularmente não concordo com esse entendimento e sugiro que você não adote esse entendimento na hora da sua prova. Os direitos humanos vêm muito antes, desde as discussões entre direito oposto e direito natural. Mas, de toda maneira, que é um documento paradigmático, isso é, porque as coisas vão se desenvolvendo, tá? Mas a gente vai ver como vai desenvolver melhor a partir do próximo bloco, que eu quero terminar isso com vocês. Valeu, pessoal. Obrigadão.